Senhor, nosso Deus e nosso Pai, neste amanhecer nos colocamos diante da Tua presença com reverência e gratidão. Reconhecemos que o dia que começa é um presente Teu, uma nova oportunidade que nos foi dada para vivermos debaixo da Tua graça, da Tua direção e do Teu propósito. Consagramos, ó Pai, cada minuto, cada passo, cada respiração deste dia em Tuas mãos poderosas. Que o Teu Espírito Santo nos guie desde o levantar até o anoitecer. Que não haja espaço para murmuração, para medo ou para dúvida, mas que a nossa fé seja fortalecida a cada instante. Senhor, queremos começar este dia com o coração limpo, pedindo que o Senhor nos perdoe por nossos pecados, nos purifique e nos revista com a armadura espiritual. Diz a Tua palavra, em Salmos capítulo 118 e versículo 24, Este é o dia que o Senhor fez, regozijemo-nos, alegremo-nos nele. E é com essa verdade que queremos viver este dia, com alegria, com esperança, com coragem, sabendo que nada foge ao Teu controle. Seja na nossa casa, no trabalho, na rua ou em qualquer ambiente, que a Tua luz brilhe através de nós. Que sejamos instrumentos da Tua paz, mensageiros da Tua palavra e testemunhas vivas do Teu amor. Livra-nos, Senhor, de todo o mal oculto. Afasta de nós o homem sanguinário, o espírito de confusão, a palavra maldita, as emboscadas do inimigo e toda seta inflamada. Nos esconda sob Tuas asas, nos cubra com Teu sangue precioso e nos guarde como menina dos Teus olhos. Nos dá sabedoria nas decisões, paciência nas adversidades e um coração grato, mesmo quando os ventos não soprarem a nosso favor. Ajuda-nos a ver com os olhos da fé e não com os olhos da carne, pois sabemos que, como está escrito em Romanos capítulo 8, versículo 28, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Senhor, nós declaramos que este dia será abençoado, que portas se abrirão, que milagres acontecerão, que Teu nome será glorificado em nossas atitudes e palavras, que tenhamos discernimento para rejeitar o mal, força para continuar firmes e ousadia para viver segundo a Tua vontade. E assim, consagramos este novo dia a Ti, crendo que o Senhor já está no controle de tudo. Que o Teu favor nos acompanhe, que a Tua graça nos sustente, que a Tua paz reine em nosso coração. Em nome de Jesus, oramos e entregamos este dia aos Teus cuidados. Amém. Quem crê que este será um dia abençoado por Deus, deixe o seu amém nos comentários e compartilhe esta oração com alguém que você ama. Pai Celestial, Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, neste momento nos colocamos diante do Teu altar com o coração aberto e cheio de fé, clamando pela Tua prosperidade sobre nossas vidas. Não buscamos riquezas por vaidade, mas sim o suprimento necessário para vivermos dignamente, ajudarmos o próximo e investirmos no Teu reino com generosidade. Senhor, reconhecemos que tudo vem das Tuas mãos. O ouro e a prata pertencem a Ti, como está escrito em Ageu capítulo 2, versículo 8. Minha é a prata, e meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso, não colocamos nossa confiança em bens materiais, mas sim em Ti, o Deus que tudo pode prover. Abre, ó Deus, as janelas do céu sobre a nossa casa. Abençoa o trabalho de nossas mãos. Que cada esforço seja recompensado com frutos visíveis. Que o salário não seja retido, que os negócios prosperem, que portas se abram, que dívidas sejam quitadas, que o sustento chegue em tempo certo. Tira, Senhor, todo espírito de miséria, escassez e humilhação. Que todo jugo financeiro caia por terra e que a abundância do céu invada nossa vida. Ensina-nos também a ser fiéis nos dízimos e nas ofertas, como mandaste em Malaquias capítulo 13, versículo 10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha maior abastança. Que não sejamos dominados pelo desejo de possuir, mas sim movidos pelo desejo de abençoar. Queremos ser canais da Tua provisão para outras vidas. Que haja comida na mesa, saúde para trabalhar, sabedoria para administrar e contentamento em cada etapa do caminho. Senhor, mesmo quando os recursos parecerem poucos, ajuda-nos a lembrar da multiplicação dos pães, quando Jesus alimentou milhares com apenas 5 pães e 2 peixes. O Senhor é especialista em fazer muito com pouco. Por isso, cremos que mesmo em tempos difíceis, Tu nos sustentas com fidelidade.
Se alguém que ouve esta oração está desempregado, que o Senhor abra portas. Se alguém está endividado, que haja libertação e milagre financeiro. Se alguém sente-se frustrado por ver o tempo passar e os projetos não se concretizarem, que haja renovo, força e esperança. Não nos deixe ser escravos do sistema, nem reféns da ansiedade. Queremos confiar plenamente em Ti, como diz o salmista em Salmos capítulo 37, versículo 25. Fui moço, e agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Que a verdadeira prosperidade, que é a paz, a provisão, a dignidade e a presença de Deus, habite em nosso lar e em nosso coração. Cremos, esperamos e recebemos, em nome de Jesus. Amém. Senhor nosso Deus e Pai, hoje nos colocamos mais uma vez diante do Teu trono de graça, com o coração quebrantado e confiante, para clamar por cura. Tu és o Deus que sara. Tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente. E assim como curaste no passado, nós cremos que o Senhor continua curando nos dias de hoje. Visita agora, Senhor, cada pessoa enferma. Entra nos hospitais, nos leitos, nas casas, nos quartos silenciosos onde a dor tem falado mais alto. Toca, Pai, com tuas mãos poderosas. Que toda doença perca o poder, que toda enfermidade recue, que todo diagnóstico médico contrário seja revertido pelo teu poder. Está escrito em Isaías capítulo 53, versículo 5. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Senhor, nós nos apegamos a essa promessa. Declaramos que, pelas pisaduras de Jesus, somos curados. Cura os ossos que doem, o sangue contaminado, os órgãos adoecidos. Cura a pele, os pulmões, o coração, os nervos, as articulações. Visita quem sofre com depressão, ansiedade, síndrome do pânico. Toca na mente, no corpo e na alma. Restaura o que a medicina já desenganou. Faz o impossível acontecer, pois tu tens a última palavra. Não olhamos para o tamanho da enfermidade, mas para o tamanho do nosso Deus. Assim como aquela mulher do fluxo de sangue, que por 12 anos sofreu e foi curada ao tocar nas vestes de Jesus, nós também tocamos em Ti agora pela fé. E cremos que virtude está saindo do céu, curando, renovando, libertando. Senhor, também queremos Te pedir por aqueles que cuidam dos enfermos, médicos, enfermeiros, cuidadores, familiares. Renova as forças deles. Dá sabedoria aos profissionais da saúde, dá paciência e amor àqueles que estão ao lado de quem sofre. Sabemos que o Senhor pode curar de forma instantânea, mas também reconhecemos que, mesmo quando a resposta demora, o Senhor está presente. Que, acima de tudo, a Tua vontade se cumpra. Mas enquanto esperamos, seguimos orando com fé, como diz Tiago capítulo 5 e versículo 15, e a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. Se houver cometido pecados, seriam perdoados. Levanta, Pai, os que estão caídos. Dá um novo ânimo a quem já perdeu a esperança. Reacende a chama da vida. Onde há fraqueza, que venha a força. Onde há medo, que entre a paz. Onde há escuridão, que brilhe a Tua luz. Senhor, nós Te glorificamos porque sabemos que o Senhor é poderoso para curar qualquer dor, seja física, emocional ou espiritual. Por isso, declaramos em fé, haverá testemunhos, haverá cura, haverá vida onde antes havia morte, haverá louvor onde antes havia lamento. Em nome de Jesus, oramos. Amém. Senhor meu Deus, neste momento clamamos por libertação. Tu és o Deus que quebra correntes, que liberta os cativos, que desfaz as obras das trevas, estabelece a Tua luz onde antes havia escuridão. Apresentamos diante de Ti, Pai, tudo aquilo que tem aprisionado Teus filhos e filhas, vícios, opressões, pensamentos destrutivos, traumas, pecados ocultos, medos, angústias e ataques espirituais. Liberta, Senhor, quem está preso em vícios que escravizam a alma e o corpo. Rompe agora as correntes da dependência, do álcool, das drogas, da pornografia, do jogo, da mentira, do orgulho e da violência. Onde o inimigo levantou fortalezas, que o Senhor derrube com o poder do Teu Espírito. Porque está escrito em João capítulo 8 e versículo 36. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ó Deus de poder,
Visita quem sofre com opressões espirituais. Que toda presença maligna seja expulsa agora, em nome de Jesus. Que toda seta inflamada do inimigo seja desfeita. Que todo espírito de confusão, de medo, de perturbação mental, de desânimo, de suicídio, seja lançado fora agora. Que a paz de Cristo reine no coração, na mente e na casa. Liberta também, Senhor, aqueles que estão aprisionados por feridas emocionais. Cicatriza as dores da alma, os traumas de infância, as marcas de rejeição, abandono, abusos, palavras malditas. Traz cura interior, renova a mente, limpa o coração. Pois onde está o teu espírito, aí é a liberdade. Senhor, queremos ser livres para te adorar, para te servir, para viver em santidade. Que nenhuma cadeia espiritual nos segure mais. Que nenhuma maldição hereditária, palavra negativa ou pacto do passado tenha mais poder sobre nós. Declaramos que pertencemos ao Senhor e que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Como está escrito em Salmos capítulo 34, versículo 17, os justos clamam, e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. Por isso, clamamos com fé e certeza de que a libertação está acontecendo agora. As algemas estão caindo, os grilhões estão sendo despedaçados, e o inimigo está sendo derrotado pelo sangue de Jesus. Toma também, Senhor, nossas famílias em tuas mãos. Liberta os nossos filhos, os nossos cônjuges, os nossos parentes. Que cada lar seja um altar de adoração, um lugar onde o Espírito Santo habita e governa. Que a tua presença expulse tudo aquilo que não te agrada. Renova, Pai, a mente de quem vive preso em pensamentos repetitivos de culpa, de derrota, de inferioridade. Traz libertação na alma, nos sentimentos, nas decisões. Que haja libertação completa, profunda e verdadeira. Senhor, nós te adoramos não apenas pelo que fazes, mas por quem és. Tu és o Deus que salva, que cura e que liberta. E hoje declaramos, com fé, que a nossa libertação chegou. Que somos livres para viver a plenitude do teu propósito, livres para avançar, livres para recomeçar. Em nome de Jesus, oramos. Amém. Altíssimo Deus e Pai, neste momento nos colocamos debaixo da tua poderosa mão, reconhecendo que só em ti estamos seguros. Tu és o nosso refúgio, o nosso escudo, a nossa fortaleza em tempos de aflição. Senhor, cobre-nos com teu manto de proteção. Guarda a nossa entrada e a nossa saída. Livra-nos de todo o mal, de todo o laço do inimigo, de toda a armadilha escondida, de todo acidente, de toda cilada espiritual. Senhor, clamamos por proteção sobre nossas vidas, nossas casas, nossos filhos, nossos cônjuges, nossos pais e toda a nossa família. Que os seus anjos estejam acampados ao nosso redor, como está escrito em Salmos capítulo 34, versículo 7. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Protege-nos no trânsito, no trabalho, nas escolas, nas ruas e também dentro dos nossos lares. Que nenhuma influência maligna encontre espaço na nossa casa. Que não haja brechas para o inimigo. Guarda-nos também das doenças, dos perigos visíveis e invisíveis. Esconde-nos à sombra das tuas asas, como diz o salmista no Salmos capítulo 91, versículo 4. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Cerca-nos com o teu fogo. Feche as portas que nos levam ao erro e abre os caminhos da justiça e da paz. Livra-nos da inveja, da maledicência, das palavras malditas lançadas contra nós, das línguas que se levantam com falsidade. Repreende, Senhor, todo o espírito de destruição, de confusão, de divisão e de morte. Guarda também, Pai, os nossos pensamentos. Livra-nos da ansiedade, do medo excessivo, da dúvida e da insegurança. Que o nosso coração esteja firme no Senhor, confiando que nenhuma tempestade é maior do que o teu poder. Que, mesmo que 1000 caiam ao nosso lado e 10.000 à nossa direita, nada nos atingirá. Conforme a promessa do Salmos capítulo 91, versículo 7. Protege, Senhor, o nosso ministério, os nossos sonhos, os nossos projetos. Que nenhuma ação do inimigo consiga paralisar aquilo que o Senhor já liberou dos céus para a nossa vida. Dá-nos discernimento para reconhecer os perigos espirituais e autoridade para resistir ao diabo, sabendo que ele fugirá de nós. Fortalece a nossa fé, Pai.
Mesmo quando não vemos, queremos crer que o Senhor está no controle. Que o teu Espírito Santo continue nos guiando, nos orientando, nos guardando de todo tropeço. Seja o nosso pastor, para que nada nos falte e nos faça andar por caminhos seguros. E ainda que andemos pelo vale da sombra da morte, não temeremos mal algum, porque tu estás conosco. O teu cajado e a tua vara nos consolam. Por isso, descansamos na certeza de que o Senhor já está cuidando de tudo. Declaramos com toda a fé: estamos debaixo da tua proteção, e nenhuma arma forjada contra nós prosperará. Em nome de Jesus, oramos e confiamos. Amém. Se você crê que Deus é o teu protetor, escreva nos comentários: o Senhor é o meu escudo, e compartilhe esta oração com alguém que você ama. Senhor, nosso Deus e Pai, neste momento nos colocamos diante de ti com o coração cheio de reverência e humildade, reconhecendo que tudo que somos e tudo que temos vem unicamente das tuas mãos. Hoje, Pai, não viemos pedir, viemos agradecer. Não viemos clamar por bênçãos, mas declarar que já somos abençoados, simplesmente por termos o privilégio de sermos chamados teus filhos. Te agradecemos, Senhor, pela dádiva da vida, por mais um dia que o Senhor nos permite viver. Obrigado por cada batida do nosso coração, por cada fôlego que entra e sai dos nossos pulmões, por cada manhã que amanhece, mesmo quando estamos cansados, porque é o teu amor que nos sustenta. Obrigado, Senhor, pelo alimento na nossa mesa, pelas roupas que vestimos, pelo teto sobre a nossa cabeça, pelas portas que o Senhor abriu e até mesmo pelas que o Senhor fechou, porque confiamos que os teus caminhos são mais altos do que os nossos. Como está escrito em Isaías capítulo 55 e versículo 9, assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Te agradecemos, meu Deus, pelas vezes em que choramos, pois cada lágrima regou o nosso crescimento. Agradecemos pelas noites escuras, porque foi nelas que aprendemos a confiar em Ti. Agradecemos pelas orações respondidas e também por aquelas que ainda estão no silêncio, pois sabemos que Teu tempo é perfeito e a Tua vontade é boa, agradável e perfeita, conforme Romanos capítulo 12, versículo 2. Senhor, ajuda-nos a ter um coração constantemente grato. Que não sejamos como os 9 leprosos que foram curados e não voltaram para agradecer. Queremos ser como aquele que retornou, se prostrou e glorificou ao Senhor com gratidão verdadeira, como registrado em Lucas capítulo 17 e versículo 15. Obrigado pela nossa salvação, pelo sangue de Jesus Cristo derramado na cruz, pela redenção dos nossos pecados, pela presença viva do Espírito Santo em nós, nos guiando, consolando e nos lembrando diariamente que não estamos sós. Obrigado porque o véu foi rasgado e hoje temos acesso direto ao trono da graça. Obrigado porque a morte não tem mais poder sobre nós e a vida eterna nos foi dada gratuitamente pelo sacrifício do Teu Filho. Pai, nós Te louvamos também pelas pessoas que colocaste em nosso caminho, por amigos fiéis, familiares que nos sustentam em oração, irmãos em Cristo que nos estendem a mão. Te agradecemos pelas palavras de ânimo que recebemos quando pensávamos em desistir, pelos abraços que nos acolheram, pelas mensagens que vieram no momento exato, enviadas por Ti. Gratidão, Senhor, porque mesmo sem merecermos, o Senhor nos ama com amor eterno. Um amor que não muda, que não falha, que não se cansa. Como está escrito em Lamentações capítulo 3, versículo 22, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Te louvamos, ó Deus, porque mesmo em meio ao caos, ainda temos paz. Mesmo em tempos de crise, ainda temos esperança. Mesmo diante das perdas, ainda temos fé. Porque sabemos que o Senhor é o Deus que transforma as cinzas em beleza, dor em propósito, lágrimas em testemunho. Por tudo, Senhor, Te rendemos graças. Que a nossa vida inteira seja uma expressão de gratidão. Que os nossos atos, nossas palavras, nossos pensamentos e atitudes reflitam o quanto somos gratos por tudo que o Senhor já fez, está fazendo e ainda fará. Recebe, ó Pai, a nossa adoração. Recebe cada obrigado que sai da nossa alma. E que em tudo, em cada detalhe, o Teu nome seja glorificado. Em nome de Jesus. Amém. Senhor, Deus Todo-Poderoso, nesta hora nos colocamos diante de Ti com o coração quebrantado, clamando pela restauração dos lares, das famílias, dos vínculos que foram partidos pelo tempo,
pelas feridas, pelas palavras duras e pelas ausências. Tu és o Deus da reconciliação, o Deus da unidade, o Deus que criou a família como um lugar de abrigo, amor e proteção. Por isso, te pedimos, visita cada casa agora com teu poder restaurador. Pai amado, quantos lares hoje estão em ruínas, cheios de silêncio, brigas, distanciamento e mágoas? Quantos filhos crescem sem afeto? Quantos casais vivem juntos, mas estão emocionalmente distantes? Quantos pais e mães clamam por um filho que se afastou? Quantos vivem na mesma casa, mas não compartilham mais do mesmo coração? Senhor, entra com tua cura, entra com tua paz. Toca os corações e remove toda raiz de amargura, orgulho e indiferença. A tua palavra nos ensina, em Josué capítulo 24 e versículo 15, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E é com essa convicção que oramos hoje. Que as famílias sejam fortalecidas em Ti, que os lares sejam altares vivos da Tua presença. Restaura os casamentos, renova os votos de amor, reacende a chama da cumplicidade, restaura a comunicação e derruba toda barreira que o inimigo levantou. Senhor, levanta pais que sejam espelhos da Tua paternidade, que saibam amar, corrigir, orientar e cuidar. Levanta mães sábias, como está escrito em Provérbios capítulo 14, versículo 1. A mulher sábia edifica sua casa, mas a insensata, com as próprias mãos, a derruba. Dá sabedoria, paciência e discernimento às mães, para que sejam coluna firme do lar. E aos filhos, Senhor, ensina-os a honrar os pais, como ordena o mandamento em Êxodo capítulo 20, versículo 12. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra. Deus de milagres, toca agora corações feridos, restaura os relacionamentos rompidos, visita aquele que está distante e traz de volta o amor, o respeito e a aliança que foi quebrada. Cura trauma de infância, cura marcas deixadas por palavras duras, cura corações rejeitados. Onde há ódio, coloca o teu amor. Onde há frieza, acende o calor da tua presença. Onde há gritos, traz o silêncio de paz. Onde há silêncio amargo, restitui o diálogo. Senhor, não queremos lares apenas bonitos por fora. Queremos lares saudáveis por dentro, cheios da Tua presença, da Tua palavra e do Teu Espírito. Que cada cômodo da casa seja consagrado a Ti. Que as conversas à mesa, as orações em família, os momentos de comunhão sejam restaurados. Tira os vícios emocionais, a indiferença, a ausência e coloca no lugar o perdão, o diálogo e o compromisso. Pedimos por famílias que foram divididas pela distância, pelo tempo, por brigas antigas. Restaura os laços de sangue e os laços de alma. Faz brotar de novo o amor, o respeito e a unidade. Que os filhos voltem para os braços dos pais. Que os cônjuges se reencontrem no amor de Cristo. Que os irmãos voltem a caminhar juntos, como diz o Salmo capítulo 133, versículo 1. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Sabemos que o inimigo luta para destruir famílias, pois sabe que um lar unido é uma fortaleza. Mas declaramos que o Senhor é a rocha da nossa casa, e com o Senhor no controle, nada poderá destruí-la. Por isso, hoje te pedimos, reconstrói o que foi quebrado, sara o que foi ferido, ressuscita o que foi morto. Que cada família seja um testemunho vivo do teu poder restaurador. E que tudo isso seja feito, não pela nossa força, mas pelo teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. Pai amado, Senhor da nossa fé, nesta hora nos rendemos diante de Ti, reconhecendo que muitas vezes o peso da vida nos faz desanimar e a esperança parece se apagar como uma chama fraca ao vento. Mas hoje, Senhor, nós escolhemos Te buscar, para que Tu reacendas em nós a chama da esperança, da confiança e da fé verdadeira. Tu és o Deus que não falha, que cumpre promessas, que nunca se atrasa, mesmo quando não compreendemos Teus caminhos. Como está escrito em Romanos capítulo 15, versículo 13. Ora, o Deus de esperança vos encha de todo gozo e paz em crença, para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo. É essa esperança viva que te pedimos hoje, Senhor. Esperança que não depende das circunstâncias, mas que nasce da Tua palavra, da certeza de que Tu estás conosco em cada passo da jornada. Senhor, sabemos que muitos que nos ouvem hoje estão cansados, desanimados, com o coração aflito e sem forças para continuar. Mas em Ti encontramos renovo, em Ti encontramos abrigo, mesmo quando o mundo desaba ao nosso redor. Como diz o Salmo capítulo 42, versículo 11,
Por que estás abatida, ó minha alma, e por que te perturbas em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é a salvação da minha face e o meu Deus. Que essas palavras sejam como bálsamo na alma daquele que está prestes a desistir. Que aquele que chora em silêncio saiba que não está só. Que aquele que foi traído, abandonado, humilhado ou esquecido saiba que há um Deus que tudo vê, tudo sabe, que se levanta para honrar os que confiam em seu nome. Senhor, fortalece a fé dos teus filhos. Dá-nos olhos espirituais para enxergar além do momento presente. Dá-nos um coração firme para te esperar, mesmo quando tudo diz não. Que saibamos confiar em ti com toda a alma, como ensina Provérbios capítulo 13, versículos 5 e 6. Confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes o teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Sabemos que a espera é um tempo de crescimento, que o silêncio de Deus não é ausência, mas preparação, que o tempo de deserto é o tempo onde aprendemos a depender unicamente de ti. Ensina-nos, Senhor, a esperar com o coração em paz, com os joelhos dobrados, com a alma confiante que tua vontade é sempre boa, perfeita e agradável. Tu és o Deus que abriu o mar para Israel. Tu és o Deus que sustentou Elias com corvos no deserto. Tu és o Deus que não deixou a viúva de Sarepta morrer de fome. Tu és o mesmo hoje, e em ti está a nossa esperança. Não nos deixes cair na incredulidade. Senhor, livra-nos da dúvida, do medo, da ansiedade que nos paralisa. Que possamos declarar com ousadia, como Davi no Salmo capítulo 27, versículo 13, pereceria sem dúvida, se não cresce que veria os bens do Senhor na terra dos viventes. Renova em nós, ó Deus, a certeza de que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Que nossos olhos se voltem para o alto, pois é de lá que vem o nosso socorro. Que o nosso coração se mantenha firme em ti, mesmo quando não vemos saída. Pois tu és especialista em abrir caminhos onde não há. E ainda que tudo ao nosso redor desmorone, nós continuaremos crendo, porque confiamos em ti, Senhor. Porque a nossa esperança está em tuas promessas. Porque sabemos que a última palavra vem do teu trono e que o teu tempo é o melhor. E enquanto esperamos, te adoramos, te exaltamos e permanecemos firmes, pois a nossa confiança está no Senhor. Em nome de Jesus, amém. Pai amado e soberano, Deus que tudo conhece e tudo vê, neste momento nos colocamos diante de ti com o coração aberto e sedento de direção. Vivemos em um mundo cheio de vozes, caminhos e distrações, mas sabemos que apenas um caminho nos leva à vida verdadeira, o caminho da tua vontade. Por isso, Senhor, clamamos, guia-nos com a luz do teu Espírito e revela-nos o propósito que preparaste para cada um de nós. Não queremos andar por conta própria, Senhor. Não queremos viver apenas seguindo nossos próprios desejos, planos ou sonhos terrenos. Queremos viver para cumprir a tua vontade, pois só nela encontramos verdadeira paz e realização. Assim como está escrito em Jeremias capítulo 29, versículo 11. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Quantas pessoas andam sem rumo, sem saber o que fazer da vida, presas a um vazio que nada preenche. Mas hoje, Senhor, nós clamamos para que cada filho e filha teu descubra um propósito pelo qual foram criados. Nós sabemos que não fomos feitos por acaso, mas formados pelas tuas mãos com um plano eterno. Como diz o Salmo capítulo 139, versículo 16, os teus olhos viram o meu corpo ainda informe. E no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais em continuação foram formadas, quando nem ainda uma delas havia. Guia-nos, Senhor, em cada decisão. Que a tua palavra seja lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos, como declara o Salmo capítulo 119, versículo 105. Que a nossa vida não seja guiada pelo medo, pela pressa ou pela opinião alheia, mas sim pela direção do teu Espírito Santo. Senhor, dá-nos discernimento espiritual, que não caiamos em armadilhas nem sigamos atalhos perigosos. Ajuda-nos a ouvir a tua voz, mesmo em meio ao barulho do mundo. Fala conosco nos sonhos, nas escrituras, nas orações. Que sejamos sensíveis à tua presença e submissos à tua vontade. Aquele que está perdido, Senhor, que seja encontrado hoje por ti. Aquele que está confuso, que receba clareza. Aquele que vive sem propósito, que descubra que há um chamado celestial.
sobre a sua vida. Que saibamos que fomos criados para te glorificar, para amar o próximo, para servir com os dons que o Senhor mesmo nos concedeu. E se em algum momento erramos o caminho, Senhor, pedimos perdão. Endireita nossas veredas, endireita nossa história. Ainda há tempo para recomeçar, ainda há esperança para quem se arrepende. Nós nos rendemos hoje, não para viver segundo nossos próprios sonhos, mas para realizar aquilo que o Senhor sonhou para nós. Nos fortalece, Senhor, para cumprir esse chamado até o fim. Que não sejamos apenas ouvintes da Tua palavra, mas praticantes, servos fiéis, instrumentos úteis nas Tuas mãos. Que em tudo o que fizermos, o Teu nome seja glorificado. Conduz nossos passos, orienta nossas decisões e firma nossos corações na certeza de que estamos no centro da Tua vontade. Que nada, absolutamente nada, nos tire do caminho da Tua presença. Em nome de Jesus, oramos e entregamos tudo a Ti. Amém. Senhor meu Deus e meu Pai, chegamos ao fim deste momento de oração, mas a Tua presença continua conosco. Com o coração quebrantado e grato, encerramos esta jornada de clamor, fé e esperança, certo de que o Senhor ouviu cada palavra, acolheu cada lágrima e recebeu cada suspiro da alma. Te louvamos, ó Pai, por Tua bondade que não tem fim. Obrigado por estar conosco desde o primeiro capítulo desta oração até agora. Sabemos que não estamos sozinhos, pois o Teu Espírito Santo nos acompanha, nos consola, nos instrui e nos fortalece. Senhor, neste encerramento, reafirmamos que toda nossa confiança está em Ti. Não confiamos na força do nosso braço, nem nos recursos terrenos, nem nas promessas dos homens. Nosso refúgio é o Senhor. Nosso socorro vem do alto. Como está escrito no Salmo capítulo 121, versículo 2. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Te agradecemos por cada bênção liberada, por cada resposta que está a caminho, por cada cura recebida, por cada porta que foi aberta e também por cada livramento, mesmo aqueles que não conseguimos ver com nossos olhos naturais. Recebe, Senhor, a nossa entrega completa. Que tudo em nós seja consagrado ao Teu reino, nosso tempo, nossos planos, nossa família, nossa vida inteira. Queremos viver com os olhos voltados para o alto, caminhando com fé, proclamando Teu nome em todo o tempo. Agradecemos também pelas lutas, pois elas nos ensinaram a confiar mais em Ti. Agradecemos pelos momentos de silêncio, porque eles nos fizeram buscar mais a Tua voz. Agradecemos até pelas lágrimas, porque elas regaram a nossa fé. Ó Deus, que a Tua paz reine sobre cada lar que orou conosco, que o Teu amor envolva a cada coração, que a Tua misericórdia se renove a cada manhã, que o Teu Espírito Santo continue operando em nós, mesmo depois desta oração. Que ao sairmos desta jornada de fé, possamos continuar firmes, confiantes, esperançosos, crendo que o Senhor tem o melhor preparado para os Teus filhos. Como está escrito em Efésios capítulo 3, versículo 20. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Senhor, recebe este tempo como oferta viva. Que esta oração seja um memorial diante do Teu trono. Que vidas sejam tocadas, transformadas, renovadas, libertas e fortalecidas por meio desta palavra de fé. A Ti, toda honra, toda glória, todo louvor, agora e para sempre. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Se você sentiu a presença de Deus ao longo desta oração, escreva nos comentários. Eu creio no poder da oração e entrego minha vida nas mãos do Senhor.